Olá, seja bem-vindo novamente. Estamos iniciando o módulo 4 do nosso curso de precificação de projetos para arquitetura, engenharia e design. Nesse módulo, você vai entender a importância de se implementar mecanismos de controle nos projetos que você está desenvolvendo no seu escritório. Precificar bem, cobrar o preço justo que reflete os seus gastos para o desenvolvimento do projeto é o primeiro passo para que o seu escritório cresça de forma sustentável e consiga evoluir e se firmar no mercado da arquitetura, da engenharia e do design. Porém, não basta saber precificar. É preciso também conhecer formas de se controlar a produção dos projetos de maneira a garantir que as verbas de cada projeto estejam sendo empregadas da forma correta e estão garantindo o crescimento sustentável da sua empresa de acordo com o seu fluxo de caixa. Então, uma vez definido o preço do projeto, é necessário controlar as horas alocadas e o valor gasto em cada etapa do serviço para garantir a saúde financeira do seu escritório. O que significa isso? Quando você calcula o preço do seu projeto, utilizando essa metodologia que você está aprendendo aqui com a gente, você já percebeu que o valor que você vai apresentar para o seu cliente é baseado no número de horas que você estimou que vai gastar para desenvolver aquele projeto, e em cima do custo da sua hora, você calculou o preço que será cobrado. Essa é a forma mais eficaz de se cobrar os projetos na área da construção civil, porque ela te permite, além de ter um controle fino dos seus gastos, e por gastos vamos lembrar aqui custos diretos e indiretos e despesas, né? Além dessa cobrança por hora te permitir ter um controle fino dos seus gastos, ela vai permitir também que você acompanhe ao longo do desenvolvimento do projeto se você está gastando mais ou menos horas do que aquelas que você previu para poder desenvolver e entregar esse serviço para o seu cliente. Existe uma norma brasileira, a norma ABNT 13.532, que ela define as etapas que compõem um projeto de arquitetura. Então nós vamos partir aqui da nossa análise para o controle das horas dessas etapas que são propostas para a gente pela norma brasileira. Então, de uma maneira geral, as fases principais de um projeto arquitetônico são essas que estão aparecendo para você aí na tela. A fase de levantamento de dados, a elaboração do programa de necessidades, o estudo de viabilidade, o estudo preliminar, o anteprojeto, o projeto legal, o projeto básico e, finalmente, o projeto executivo, que é aquele que vai ser levado para a obra para que seja feita a construção, a reforma ou o serviço para o qual você foi contratado. É claro que não necessariamente o seu escritório precisa atuar em todas essas etapas. E da mesma maneira, não necessariamente a sua proposta comercial precisa prever todas essas etapas de trabalho. Até mesmo porque o seu cliente muitas vezes não tem a demanda de todos esses serviços que estão listados aí. Então, para você fazer um controle efetivo das horas programadas para cada projeto, o ideal é que você, dentro da expertise do seu escritório e dentro do tipo de serviço que você presta, você defina quais são as etapas de produção desse serviço para que você possa alocar aquelas horas que você estimou na hora de fazer a sua proposta. Dentro do nosso projeto exemplo, que é o projeto da clínica odontológica que está sendo desenvolvido lá pelo escritório Arquechique, os sócios do escritório definiram que as fases que seriam desenvolvidas ao longo do projeto da clínica odontológica seriam a fase de levantamento de dados, estudo preliminar e projeto executivo. Se nós formos nos recordar do que essa norma brasileira fala para a gente, dentro de cada etapa dessas eu tenho determinados serviços
Então, na fase de levantamento de dados, quais são os serviços que são feitos pelo escritório Arquechique? É o levantamento cadastral, ou seja, ir até o local onde será implantada a clínica odontológica e fazer as medições, o levantamento arquitetônico, que vai servir de base para o desenvolvimento do projeto. Teremos aí a etapa de briefing, que vai ser quando os sócios do escritório vão sentar com o cliente para poder entender quais são as demandas que ele tem para o espaço, de forma a traduzir essas demandas no projeto que será desenvolvido. Nós temos aí dentro da etapa de levantamento de dados, aquela consultoria técnica que nós vimos no módulo passado, na precificação, que eles já previram que teriam que contratar um consultor para orientá-los com relação a como deve ser desenvolvido o projeto da clínica odontológica. E teríamos aí também, dentro da etapa de levantamento de dados e baseados aí em tudo que eles já discutiram anteriormente, a elaboração do programa funcional que iria compor essa clínica odontológica. Passando para a etapa seguinte, que é a etapa de estudo preliminar, os serviços que serão prestados pelo escritório Arquechique dentro do projeto da clínica odontológica seriam o desenvolvimento do modelo 3D dessa clínica, a elaboração de imagens renderizadas para apresentação do projeto ao cliente e a elaboração de uma planta humanizada também para a apresentação do projeto. E, finalmente, na etapa de projeto executivo, o que eles se propuseram a elaborar foi a planta de alvenarias, a planta de pontos elétricos e hidráulicos, o projeto luminotécnico, o detalhamento dos móveis de marcenaria e o detalhamento dos elementos de marmoraria. Você pode me perguntar, Cleverson, mas como é que eu sei qual serviço que vai constar em cada etapa do meu projeto? Isso depende do que você está vendendo para o seu cliente. A norma brasileira que define as etapas de cada etapa dos projetos, como nós vimos no slide anterior, ela vai te falar tudo que pode ser desenvolvido dentro dessas etapas. Então, baseado nesta norma, ou eventualmente até mesmo baseado na sua experiência de mercado, você pode definir quais são os serviços que são prestados em cada etapa do seu projeto. Esses serviços vão constar da sua proposta comercial. Então, quando você apresentar a sua proposta comercial para o seu cliente, você vai falar, na fase de levantamento de dados é feito tal, tal e tal serviço, na fase de estudo preliminar, tal, tal e tal serviço, projeto executivo e assim sucessivamente, ok? Por que é importante eu fragmentar o meu projeto em etapas? Porque quanto mais eu conseguir fragmentar o meu projeto em etapas e fragmentar essas etapas em trabalhos a serem realizados, maior será o controle que eu poderei ter das horas que eu previ para desenvolver o meu projeto. Então, ainda dentro do nosso exemplo, se nós formos nos recordar lá do que os sócios do escritório Arquechique previram, eles previram 90 horas de trabalho para desenvolver o projeto da clínica odontológica. Eu poderia controlar essas 90 horas como um todo? Poderia, só que isso dificultaria muito o meu controle e abriria margem para eu descobrir que eu gastei mais horas do que o que eu deveria lá no final do projeto, quando eu já não pudesse mais fazer qualquer tipo de correção ou qualquer tipo de ajuste no meu planejamento para compensar essas horas que eu gastei a mais. Então, como que é feito a distribuição dessas horas dentro das fases do projeto? O escritório Arquechique previu lá 90 horas para elaborar o projeto da clínica odontológica, das quais 15 horas, ou aproximadamente 15% do tempo que foi previsto, vão ser destinadas para o levantamento de dados. 30 horas, aproximadamente 35% do montante total, serão gastas no estudo preliminar. E 45 horas, ou 50% das horas que foram previstas para o projeto como um todo, estarão destinadas para as atividades que estão na fase de projeto executivo. Você vai perceber que quando eu pego o meu montante de 90 horas e já faço essa distribuição da quantidade de horas para cada fase do projeto, você já vai perceber que fica mais fácil eu controlar se eu estou gastando mais ou menos tempo
para cada atividade. Por exemplo, digamos que ao término da etapa de levantamento de dados, para a qual eu previ 15 horas de trabalho, eu descubra que eu gastei, na verdade, 18 horas para cumprir todas as tarefas que eu deveria ter feito aí dentro dessa fase. O que significa isso? Eu cobrei por 90 horas. Então, se eu gasto 3 horas a mais numa determinada fase, eu tenho duas situações possíveis. A primeira situação é aquela na qual eu vou replanejar o meu serviço para que, por exemplo, o meu projeto executivo seja feito em 3 horas a menos. Porque aí eu vou garantir que no fechamento do projeto eu terei gasto as 90 horas que foram originalmente previstas. Agora, se eu não consigo tirar horas das outras fases do projeto, também é importante eu saber que eu estou gastando mais tempo do que o previsto. Por quê? Dessa forma, eu consigo mensurar qual que é o impacto que essas 3 horas a mais, por exemplo, que eu gastei lá no levantamento de dados, qual é o impacto que essas 3 horas vão ter no resultado final do meu projeto, ou seja, no meu lucro. 3 horas, com certeza, vão reduzir muito pouco a margem de lucro que eu estimei para o meu projeto. Então, muitas vezes, eu até posso deixar acontecer dessas 3 horas terem sido gastas a mais, ciente de que o meu lucro foi menor, e isso fica como um aprendizado para um projeto futuro. Então, na próxima clínica odontológica que o meu escritório for fazer, eu já não vou prever apenas 15 horas de levantamento de dados, já vou prever 20 horas, porque eu sei que pode acontecer algum imprevisto ali e que eu vou gastar tempo a mais. Não é o fim do mundo para o meu projeto eu ter gasto 3 horas a mais em relação ao que eu previ originalmente. O que se torna um problema grande é se durante o desenvolvimento do seu projeto, para o qual você previu 90 horas de trabalho, você descobre que você gastou 20 horas no levantamento de dados, ou seja, 5 horas a mais, você gastou 40 horas no estudo preliminar, ou seja, 15 horas a mais, somando o estudo preliminar com o levantamento de dados, e que você gastou 60 horas para fazer o projeto executivo. Ou seja, 5 horas a mais no levantamento de dados, mais 10 horas a mais no estudo preliminar, mais 15 horas a mais no projeto executivo, significa que eu gastei 30 horas a mais em relação ao montante de horas inicial que eu previ no meu projeto. 30 horas, dentro de um universo de 90, nós estamos falando de 33% a mais de tempo gasto em relação ao que foi previsto. Se você for se lembrar que a margem de lucro desse projeto é de 20% e eu gastei 33% mais tempo do que o que eu tinha para desenvolver o projeto, você já percebeu que eu não terei lucro e ainda terei 13% de prejuízo em relação ao que eu cobrei pelo projeto. Ou seja, esses 13% de prejuízo, o seu escritório vai precisar cobrir de alguma forma. Ou eles vão sair do fluxo de caixa de um outro projeto que talvez estivesse melhor, ou eles vão sair da sua reserva financeira. Enfim, a conta precisa ser paga no final do projeto. Então, se você gasta mais tempo do que você previu, você vai precisar tirar esse dinheiro de algum lugar. Então, por esse motivo, é tão importante você fazer o controle das horas gastas ao longo do desenvolvimento do projeto. O ideal é que o controle das horas trabalhadas versus as horas planejadas seja feito semanalmente. Por quê? Principalmente para os escritórios que trabalham com projetos menores, que os prazos de desenvolvimento são mais curtos, a situação do projeto muda muito de uma semana para outra. Então, se você faz o seu controle de forma semanal, é possível prever eventuais prejuízos e tomar providências antecipadamente. Ou seja, como nós falamos no slide anterior, se eu já vi que na fase inicial do meu projeto eu extrapolei as horas previstas em X horas, eu preciso replanejar as horas posteriores para que elas sejam feitas de uma forma mais rápida e dessa maneira eu consiga cobrir
o que eu gastei a mais na fase anterior. E como que eu posso fazer essa etapa posterior acontecer de uma forma mais rápida? De várias maneiras. Eu posso aumentar o número de pessoas da minha equipe que estão trabalhando no projeto. Eu posso, conhecendo o meu fator de produtividade, verificar onde que eu consigo mexer no meu planejamento diário para poder me tornar mais produtivo nessas etapas que estão para vir aí pela frente, de forma a compensar aquelas horas que eu gastei a mais no início do meu projeto. O ideal, como nós já falamos, é que as horas sejam contabilizadas por cada fase ou cada etapa do projeto, porque assim, se uma fase demora mais do que o previsto, eu consigo redistribuir as horas que sobraram para cada etapa posterior e minimizar as minhas perdas. Um exemplo aí, ainda dentro do nosso projeto da clínica odontológica, a gente tem esse gráfico aí com as horas planejadas versus as horas consumidas e o que foi executado do projeto. Então, olha só, se você olha aí a fase LV, que seria a fase de levantamento de dados, né? Eu tinha aí cerca de 15 horas previstas, eu gastei as 15 horas que estavam previstas e eu executei 100% do que eu deveria, ou seja, eu não fiquei nem sobrando horas e nem devendo horas. Fui para a etapa seguinte, para a fase de estudo preliminar. Eu tinha aí um número de cerca de 30 horas previsto para ser feita nessa fase, né? Aí na coluninha azul. Eu gastei 25 horas para fazer o estudo preliminar, porém, antes que o estudo preliminar tivesse finalizado, eu já comecei a adiantar algumas etapas do projeto executivo. Então eu já comecei a gastar horas aí que seriam do projeto executivo e olha a minha situação no momento em que esse gráfico foi gerado. Eu tinha apenas 20% do meu projeto executivo feito, mas eu já tinha gastado, olha lá, das 45 horas previstas para o projeto executivo, eu já tinha gastado 35. Ou seja, eu já tinha aí nesse ponto um problema, porque se eu tenho só mais 10 horas para finalizar e eu ainda só tenho 20% do meu trabalho de projeto executivo feito, o que eu posso dizer a respeito disso? Eu posso dizer que na fase de projeto executivo eu vou demorar mais horas do que o previsto e provavelmente isso vai gerar um impacto no meu ganho final do projeto. Ou eu posso tentar minimizar essa perda fazendo o quê? Direcionando os esforços de outros membros da equipe para auxiliarem no projeto executivo, de forma que a gente consiga terminar dentro das 10 horas que me restam ou próximo, passando pouca coisa em relação às 10 horas que me restam para poder fazer o projeto executivo. A principal dificuldade que a maior parte dos arquitetos, engenheiros e designers vão enfrentar para fazer esse tipo de controle chama-se disciplina. Infelizmente, nós profissionais da área da construção civil que atuamos com projetos, principalmente na área da arquitetura e do design, nós temos uma dificuldade muito grande de nos planejar e de controlar o nosso planejamento. Então, você falar para um arquiteto, para um designer, que ele precisa planejar as horas do projeto dele e fazer um controle fino dessas horas, é muito difícil para a gente fazer isso, porque a gente sempre foi treinado pela faculdade, pelos estágios, pelos escritórios onde nós já passamos, eu tenho um projeto para fazer, eu vou sentar na frente do computador e vou fazer esse projeto como se não houvesse amanhã para eu terminar. E a gente tem uma mentalidade, às vezes, que o tempo que a gente gasta planejando o nosso projeto é um tempo que nós estamos perdendo. E, na verdade, não é. Porque quando eu planejo e quando eu tenho um controle fino do que está sendo feito no meu projeto, é muito mais fácil de eu identificar desvios e atuar preventivamente para minimizar as perdas do meu escritório. Então, relembrando, muito mais importante do que saber cobrar bem é ter o controle daquilo que está acontecendo no seu escritório para que você saiba se aquele dinheiro que está entrando está dentro do planejamento financeiro que você fez quando você criou lá a sua planilha, a sua tabela de precificação, ou se você está gastando mais do que o que deveria para desenvolver cada etapa do seu projeto.
É importante que você mantenha um registro detalhado das horas gastas em cada projeto. Esse registro pode ser feito numa planilha do Excel, pode ser feito num caderninho do lado do seu computador, pode ser feito em algum aplicativo de celular que você tenha, mas é importantíssimo que você saiba, ao final de cada projeto, quanto tempo foi gasto para desenvolver esse projeto. Porque esse controle das horas gastas serve, inclusive, como uma referência na precificação de projetos futuros. Você pode estar se perguntando aí agora, mas como é que eu sei quantas horas que eu vou gastar para fazer cada projeto? Se você não está acostumado a cobrar baseado na sua hora de trabalho, e se você não está acostumado a ter um controle das horas gastas em cada projeto, com certeza você vai ter realmente essa dificuldade no início, porque você ainda não tem uma base de dados para você consultar na hora de dimensionar o preço para cada tipo de projeto. Porém, ao longo do tempo, e se você vai mantendo esse registro detalhado das horas gastas, vai ficando cada vez mais fácil de você mensurar o tempo que você vai demandar para fazer cada projeto, e essa mensuração vai ficando cada vez mais precisa. Você vai perceber que nas suas primeiras propostas que você calcular utilizando a metodologia de formação do preço de venda, você vai ter situações em que você previu muitas horas além das que você efetivamente gastou para executar uma atividade, e em outras situações você vai ver que o número de horas que você previu foi pouco para poder concluir aquele projeto. Isso é comum e você não precisa se alarmar por causa disso. No início, o seu escritório vai passar por uma fase de calibragem aí, onde você vai descobrir o seu fator de produtividade, você vai entender quanto tempo você gasta para fazer cada atividade do projeto, de forma que ao longo do tempo você vai sendo natural para você já saber quanto tempo você gasta para fazer cada tarefa do seu projeto, e dessa forma você vai saber mensurar com precisão e com segurança as horas pelas quais você vai cobrar na sua proposta comercial. Mas para você chegar nesse ponto você precisa de tempo e disciplina. Não tem segredo. Uma tabela simples, uma planilha simples do Excel, em que você vai lançar as horas previstas e as horas gastas para cada projeto, e controle, para que daqui a 6 meses, 1 ano, você já tenha um banco de dados confiável, onde você possa, por exemplo, entrou para mim uma proposta de uma reforma de apartamento. Eu posso consultar lá a minha planilha de controle de horas para cada projeto, que eu vou saber com segurança qual é o tempo médio que o meu escritório gasta para entregar um projeto de reforma de apartamento, e em cima desse tempo médio eu vou conseguir mensurar as horas que eu vou cobrar para essa nova proposta que está sendo demandada para o meu escritório. Na próxima aula desse módulo, eu vou apresentar para vocês uma planilha de precificação que foi desenvolvida pela Construtiva, que vai te ajudar nesses primeiros passos aí de definir como que vai ser a metodologia de cobrança do seu escritório. É uma planilha bem simples, nós vamos passar por ela passo a passo, e essa planilha ela pode ser usada para você controlar os seus custos diretos e indiretos, as suas despesas, vai ser usada para você dimensionar as horas gastas em cada projeto, e essa própria planilha, que nós vamos ver aí na próxima aula, pode ser usada também inicialmente para que você faça esse controle das horas gastas em cada projeto. É claro que ao longo do tempo você vai definindo quais são as importâncias para o seu escritório, ou seja, você vai sabendo ali o que dessa planilha de exemplo dá para ser mantido e o que é interessante ser ajustado de acordo com a sua realidade. E o que a gente espera é que dentro de pouco tempo você já tenha a sua própria planilha de precificação, a sua própria planilha de controle de horas, que vai refletir aí a realidade da sua empresa. Então, eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima aula.